Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Neste canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Me chamo João Pedro, sou aluno de agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje a gente vai falar um pouco sobre a evaporação e a evapotranspiração e os mecanismos físicos e biológicos que as influenciam. Primeiro, vamos à definição de evaporação. Ela é a passagem da água do estado líquido para o vapor, a qualquer temperatura inferior ao ponto de ebulição. A gente entendendo a evaporação, a gente pode prosseguir para os mecanismos físicos que a influenciam, como, por exemplo, a temperatura, cujo aumento causa a elevação de energia cinética das moléculas de água, fazendo com que elas superem a força de coesão na superfície do líquido e escapem para a atmosfera. Outro fator é a umidade relativa do ar, denominada também UR. A UR determina a saturação de vapor na atmosfera. Quanto menor ela for, maior será a evaporação. Há também o vento, cujo movimento remove o vapor saturado na superfície da água, fazendo com que a pressão local do vapor diminua, aumentando assim a evaporação. É importante lembrarmos também da radiação solar, que aquece a superfície do líquido, aumentando sua temperatura, levando à evaporação. A área da superfície, que quanto maior for sua exposição ao ar, existirão mais moléculas escapando, aumentando assim a taxa de evaporação. Já a pressão atmosférica, que representa o peso que o ar exerce sobre a superfície, quanto menor ela for, mais fácil será para as moléculas de água escaparem para a atmosfera. E para encerrar nossa conversa sobre evaporação, vamos falar também de alguns mecanismos biológicos que influenciam a evaporação. Começando pela cobertura vegetal, que, ao passo em que as plantas cobrem o solo ou a água, reduz-se a radiação solar direta sobre eles, diminuindo então a evaporação. Muito semelhante ao sombreamento, realizado por plantas de porte maior, como árvores, que por conta do bloqueio da radiação solar direta, diminui a temperatura do local no qual está sendo criada sua sombra. Já a transpiração, que consiste na liberação de vapor de água por plantas na atmosfera, aumenta a umidade relativa do ar, que, como já vimos anteriormente aqui no vídeo, reduz a taxa de evaporação. Outros fatores, como a compactação de solo, ocasionada pelo pisoteamento de animais e passagem de maquinário, causam uma redução na porosidade do solo, limitando a evaporação e restringindo a infiltração de água no solo. Por fim, a matéria orgânica deposta no solo melhora sua retenção de água, reduzindo assim a evaporação. Bom, passando agora para a segunda parte do nosso vídeo, onde a gente vai ver os fatores que influenciam a evapotranspiração. Primeiro, temos que entender o que seria evapotranspiração. Bom, podemos dizer que ela é o processo simultâneo da transpiração de plantas e evaporação do meio circundante. Então, nós temos o vapor que está sendo liberado na atmosfera pelas plantas, que junto à taxa de evaporação do ambiente, formam a evapotranspiração. Agora que a gente entendeu o processo da evapotranspiração, a gente pode falar sobre os mecanismos físicos que influenciam ela. Reparem que temos novamente fatores como vento, temperatura, pressão atmosférica e radiação solar. A razão disso é que a forma como esses mecanismos atuam são muito semelhantes em ambos os processos. Porém, outro determinante na evapotranspiração é o solo, cuja umidade, estrutura e cobertura serão de grande influência. Começando com a umidade do solo, que mede a quantidade de água disponível nele, quando o solo está seco, a evapotranspiração diminui. Já na estrutura de solo, nós temos duas situações. Uma na qual solos arenosos retêm menos água devido à presença de mais marcoporos em sua estrutura, levando a uma menor taxa de evapotranspiração, e outra onde solos argilosos têm maior retenção de água devido à presença de mais microporos, favorecendo então a evapotranspiração. Por último, na cobertura de solo, a gente acaba tendo uma faca de dois gumes. Por quê? Já que quanto maior a cobertura vegetal for, mais a evaporação direta é limitada e mais a transpiração ela é favorecida. E chegando à última etapa do nosso vídeo, onde a gente vai entender as diversas formas de contribuição das plantas para o processo de evapotranspiração, como por exemplo o tipo de vegetação, já que diferentes espécies de plantas possuem taxas distintas de transpiração, ou também sobre a área foliar, já que transpiração ocorrerá mais em folhas de maior área. A abertura dos estômatos e os processos que a precedem são de suma importância, pois os estômatos são os responsáveis pelas trocas gasosas das plantas, no nosso caso, a transpiração.
Temos também o sistema radicular, que permite que as plantas acessem águas de camadas mais profundas do solo, permitindo que a transpiração ocorra mesmo em períodos secos. Não só a área, mas a estrutura foliar também influencia na evapotranspiração, já que tricomas, ceras e outras estruturas presentes na superfície foliar reduzem a transpiração. E por fim, nós temos o ecossistema, onde é possível vermos que tudo o que foi citado nesse vídeo está interconectado. Mecanismos físicos, solo, atmosfera, micro-organismos, plantas, todos esses fatores que regulam o balanço hídrico, influenciando diretamente na quantidade de água disponível para evapotranspiração.